primeiro versículo que nós vamos meditar nessa noite é João 3,16. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou sem meu óculos. Aleluia. João 3,16. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Esta é uma palavra para cada um de nós. Aleluia! Esta é uma palavra que você tem, esta é uma palavra que eu tenho, esta é uma palavra que nós temos. Então, essa palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, essa palavra tem que estar no seu coração todos os dias. Amém? Todos os dias. Aleluia. Vamos lá no livro de Atos, versículo 28. Capítulo 28. Glória a Deus. Nós vamos ler até o versículo 4, depois vamos parar e depois nós vamos retornar. Amém? Amém. Atos 28. Estando salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco, prepararam a fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo juntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Aleluia. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Glória a Deus. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Amém? Amém. A palavra fala, irmãos, que o apóstolo Paulo estava numa viagem. E o barco onde ele estava, quando estava no mar, ocorreu uma grande tempestade. Irmãos, grande tempestade. Alguém já viu quando o céu fica escuro? Quando vai dar uma chuva mesmo, o céu fica escuro. Assim aconteceu naquele dia. O céu com certeza escureceu, mas eles estavam no mar. Não tinha para onde ir, nem para lá e nem para cá, estavam dentro de um barco. E naquela época os barcos não tinham tecnologia igual tem hoje. Hoje é diferente. Hoje o navio tem tanta coisa, mas antigamente não. Antigamente era um barco mais simples. E você pensa, irmãos, a pessoa dentro de um barco, no meio do mar, uma tempestade terrível, balançando o barco, batendo no barco, o barco começou a rachar, e todos ali morrendo de medo, amém? Dentro do barco, desesperado, sem ver nenhuma saída.
no barco, no mar, uma tempestade. Amém? Amém. Mas sabe o que a palavra tinha falado? A palavra fala, que é mais na frente que eu não li, que um anjo tinha aparecido para o apóstolo Paulo e tinha avisado ele que ele não ia perecer. Aleluia. Amém? Amém. E nenhum também que estava com ele ia perecer. Nenhum dos homens que estava com ele ia perecer. O que aconteceu? Paulo, ele estava vendo aquela situação, mas ele já tinha uma palavra. Amém? Amém. Ele já tinha uma palavra do anjo. Os anjos falam, um anjo falou para ele, um anjo apareceu para ele e falou: Paulo, vai acontecer isso. Vai acontecer isso, vocês vão passar por todas essas coisas, mas vocês não vão perecer, Paulo. Nenhum de vocês que está com você não vai perecer, nenhum dos homens que está aqui. O que Paulo fez? O apóstolo Paulo creu naquela palavra do anjo. Aleluia. E lá no mar, o vento, as águas, as ondas começou a bater naquele barco. Começou a bater no barco, pedaço do barco começou a sair. Pensa no desespero daqueles homens. Pedaço do barco começou a sair. E o negócio começou a quebrar. E a tempestade não passava. E eles lá dentro. O mar escuro. Você já pensou? E o vento cada vez mais forte. Amém? Cada vez mais forte. Às vezes, nós estamos numa circunstância assim, às vezes. Às vezes, ao nosso redor está realmente um ribuliço. Às vezes, está tenebroso. Às vezes, as coisas estão acontecendo, acontece de um jeito, acontece de outro. E nós vivemos também, às vezes, muita escape. Mas só que nós temos também uma palavra. Aleluia. João 3,16, ele diz que todo aquele que crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não vai perecer. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, uma coisa eu falo para cada um de nós que estamos nessa noite: a situação pode estar, a atmosfera pode mudar. Amém? Amém. A realidade pode acabar, escurecer. O vento pode soprar. As ondas podem se levantar. Mas nós não vamos perecer. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Essa é uma palavra que você tem que ter. Eu não vou perecer. Glória a Amém? Deus. E Paulo Aleluia. tinha essa palavra, irmão. A palavra fala assim que, mas com toda aquela coisa acontecendo, teve os homens que queriam sair do barco. Eles até pegaram os botes para sair. E Paulo chamou o comandante e falou: olha, se esses homens saírem do barco, eles vão morrer. Porque aqui no barco nós temos uma palavra de segurança de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O anjo já avisou que nós não vamos morrer, mas se esses homens saírem, eles vão morrer. Não tem como salvar eles. Então vai depender dele. E eles voltaram para o barco. Porque ali dentro do barco, por mais que estava o vento soprando, as ondas batendo, a escuridão, mas eles tinham uma segurança, porque Deus, o Deus poderoso, estava com ele ali. Amém? Glória a Deus. Eles já estavam seguros na palavra, cada um estava ali. Amém? Amém. E assim somos nós também, irmãos. Nós estamos debaixo da proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo vai perecer. O mundo já é do maligno. Os governantes não vão fazer nada por nós, mas nós estamos seguros em Cristo. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Cada um de nós estamos seguros em Cristo. Nós temos uma palavra também. Nós temos uma palavra que nós não vamos perecer. Amém? Nós temos essa palavra e devemos confiar nessa palavra. Glória a Assim como Deus. Paulo fez, confiou. Amém? Amém. Aí a palavra fala
vento, o mar despedaçou o barco, eles ficaram em cima de pedaços, mas quando foi ver o que aconteceu, já estavam no vazio. Amém? Amém. Quando o barco foi despedaçado, eles estavam na beira da ilha. Glória a Deus. Aí chegaram na ilha, foram muito bem recebidos, a palavra fala, muito bem recebidos lá na ilha. Aí o que acontece? Fizeram uma fogueira, mas aí o apóstolo Paulo, para aumentar mais o fogo, porque a palavra fala que além de chover estava muito frio, e ele foi lá, pegou os gravetos, né, as lenhas, né, nosso linguagem é lenha. E no que ele pega a lenha, vem uma cobra venenosa, uma víbora. E a palavra fala que essa víbora gruda na mão de Paulo, morde o apóstolo Paulo. E ele, quando ele vê essa víbora ali, ele viu a víbora. Ele sacudiu a mão, que a cobra ficou grudada na mão dele, né? Ele sacudiu, a cobra caiu dentro do fogo, queimou, morreu. E aí pensa só, Paulo sabia que aquela cobra era venenosa? Quem acha que sabia, fala amém. Amém. Sabia. Amém? Mas se ele já tinha uma palavra que ele não ia perecer, para que ele ia ficar com medo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para que Paulo ia? Ai, eu nem ia pedir para deixar esse. Ah, ou então vai ficar assim. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Amém. Aí, irmãos, por que Paulo ia ficar com medo? Ia desesperar? É uma víbora. Paulo nem chama. Amém? Ele não se preocupou. Apenas jogou a cobra e continuou a fazer o que ele estava fazendo no normal. Aleluia. Gente, quem tem palavra, quem tem promessa, já viu? O livro, quem tem promessa não morre, não? É verdade. Nós temos palavra, nós temos promessa. Amém? Amém. Paulo tinha. E ele joga a Bíblia dentro do fogo. E as pessoas que não sabem do Deus que você serve? Amém? Amém. Irmãos, pior coisa nós estamos de redor de pessoas que não sabem do Deus que nós servimos. Amém? Amém. Da palavra que nós temos, de como nós confiamos. Amém? Amém. Então, aquelas pessoas que não conheciam o apóstolo Paulo, que estava na ilha, desesperaram. E uns com os outros, eles falaram: meu Deus, esse homem deve ser o pior criminoso que existe. Deve ser um assassino. Deve ser um bandido. Por quê? Ele escapou lá, o barco despedaçou, lá no meio do mar. Eles vieram aqui na ilha. O barco deles ficaram ali, se salvou, porque já estava no vazio quando o barco despedaçou. Mas agora essa víbora venenosa morde ele. Agora ele escapou do mar, o veneno da cobra vai matar ele. E ele não vai escapar. Você já pensou? Aí ficaram, né? Esperando a morte do Paulo, esperando ele cair morto. A palavra fala que eles ficaram esperando o Paulo cair morto. Eles ficaram esperando o Paulo inchar todo e cair morto. Porque lá na ilha era assim. Lá na ilha, quando essa víbora picava a pessoa, ela imediatamente inchava e caía morto. Aí ficaram esperando Paulo. Pelo menos ele falou: bom, a cobra pelo menos vai nos livrar desse homem perigoso. E aí o que aconteceu? Nada de Paulo cair morto. E Paulo tranquilo. A Bíblia relata que dá de ver que Paulo ficou tranquilo, da mesma maneira. E aí a palavra fala
chamaram Paulo de Deus, acharam que Paulo era um Deus, porque aquele veneno tão forte não fez nada para ele. Amém? Amém. Só que eles não sabiam que era o Deus que estava em Paulo, a unção que estava em Paulo, o Deus que ele servia. Eles não conheciam. Amém? Amém. E o Deus que ele servia, a unção que estava sobre ele, era mais poderoso do que a unção da Bíblia. Glória a Porque o veneno Deus. da Bíblia, Aleluia. quer dizer, era mais poderoso do que o veneno da Bíblia, era mais poderoso do que o vento lá no mar, era mais poderoso do que as ondas lá no mar, era mais poderoso do que o mar que criou o mar. Ele não sabia que o Deus que Paulo servia era o Deus que criou o mar, era o Deus que criou a Bíblia, era o Deus que fez tudo. Glória a Deus. Aleluia. E era o Deus mesmo que tinha dado uma palavra para Paulo: você não vai perecer, Paulo. E nenhum dos homens que está com vocês também não vai perecer. Pode confiar. Pode confiar que vocês não vão perecer. O barco vai acabar, mas vocês não vão perecer. Amém? Glória a Deus. Eu quero que todos nesta noite entendam e compreendam e creiam que nós temos essa palavra. Sim, Senhor. Amém? Glória E a nós Deus. temos essa mesma palavra sobre as nossas vidas. Amém. E que fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Glória a Amém? Deus. A palavra fala que Paulo foi na casa do outro senhor, curou o pai dele, e no versículo 9, no versículo 9 desse mesmo capítulo, está escrito assim: havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Paulo foi lá na casa do outro senhor, chegou lá, a palavra fala que o senhor estava com febre e desinteria, esse daí. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e desinteria. Paulo então foi fazer uma visita e logo depois de orar, impôs-lhe a mão e o curou. Glória a Deus. Aleluia. Ele já tinha sido mordido já, a unção dele já tinha se mortificado também, porque sempre tem um ditado que fala que não mata, empodera mais, né, o veneno, então ele ficou mais poderoso ainda, amém? E a palavra fala que curou muita gente naquela ilha, todos que estavam doentes naquela vila, naquela ilha, foi curado. Glória a Paulo Deus. pôs as mãos sobre cada um e ele foi curado. Amém? Amém. Foram curados. Mas, irmãos, o que eu quero também atentar nesta noite é sobre o processo que Paulo passou. Amém? Amém. Ele tinha uma palavra do Senhor. Passou o processo lá no mar, no barco, do mar revolto, do mar furioso, do barco despedaçando, firme na fé. Amém? Amém. Chegou na ilha, foi mordido pela víbora, firme na fé e na palavra. Amém? Amém. E muitas vezes acontece conosco como aqueles homens quando viu a víbora morder Paulo. E eles ficaram ali esperando, falando com os outros: eu não acredito que esse homem sobreviveu. Antes ele disse, com certeza eles disseram que ele vai morrer. Imagina que ele vai conseguir passar por isso, imagina que ele vai vencer essa luta, esse veneno, não tem, ninguém escapa desse veneno. Amém? Muita gente vai fazer isso conosco também, né? Imagina que você vai passar essa luta, essa luta aí não é para qualquer um, quem pode vencer? Mas o Deus que está com você, o Deus que você serve, pode. Glória a Deus. Glória a Deus. A Aleluia. unção que está com você, a unção que é derramada sobre você, pode. Ele te dá proteção, ele te dá condições, amém? Ele te faz você sobressair a qualquer situação.
Glória a Deus. Isso Aleluia. garanto pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Pela palavra de Deus. Amém. E é poder. A Bíblia fala que o Evangelho de Deus é poder na nossa vida. Se torna poder. Quando você crê, se torna uma unção de poder. Se torna uma unção de capacidade. Se torna uma unção de proteção. Se torna uma unção de cura, de libertação. Quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós se rendemos à palavra do Senhor, ela se torna tudo em nossas vidas. Amém? Amém. Ela se torna tudo em nossas vidas. Assim como tornou-se aquele dia na vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Amém? Se tornou para ele a proteção, se tornou para ele a salvação do veneno, da morte, se tornou para ele unção ali naquele lugar, como foi um socorro para a gente que estava ali morrendo. Amém? Então, a palavra do Senhor é tudo para nós quando nós cremos nela. E o que nós jamais devemos esquecer é que nós temos essa palavra. Amém? Cada um de nós temos essa palavra para nós, o que? Nos assegurar. Amém? Nos assegurar na hora da doença, nos assegurar na hora da pobreza, nos assegurar na hora da tentação, nos assegurar na hora do perigo, da morte. Amém? Nós temos essa palavra. Nós temos essa segurança se nós cremos. Amém? Se nós confiarmos. Ele vai nos livrar de qualquer situação e de qualquer circunstância. Glória a Deus. Imaginando Paulo e todos aqueles homens dentro daquele barco, o barco se despedaçando. Que medo! Já pensou no meio do mar e ele não viu nada, irmão, porque estava escuro. Aí uma escuridão, o vento, o barco se despedaçando, o vento soprando, e até que eles caíram dentro do mar, quando foi ver, estava no rasinho. Amém? Glória a Deus. Não, bem pertinho da ilha. Mas é muito poderoso, mas Paulo firme na fé. Não, eu tenho uma palavra. Meu Deus já me disse essa palavra. E eu sei que ele vai me livrar. Então, para Paulo, para o apóstolo Paulo, quando a Bíblia juntou na mão dele, é a mesma coisa que ele se tocou. Ele já tinha a palavra, eu não vou obedecer. Por que ele ficar preocupado com a cobra? Né? Glória a Por Deus. quê? Aleluia. Não ia. Ele já tinha essa palavra, já tinha saído lá do barco, já estava ali em segurança, no quentinho. Né? Já estava ali à beira do fogo. Agora veio a corda mole dele, ele ia desesperar nessa hora. Essa falha muito que nós cometemos, sabia? Na hora do arroxo, nós jogamos a nossa fé, colocamos a nossa fé do lado. Ou abandonamos ela de uma vez, ou viramos as costas para ela. Na hora do aperto, a primeira coisa que o cristão faz é abandonar a fé e a palavra que foi dada para ele. Amém? Muitas vezes, não são muitas, não são todas as vezes, mas muitas vezes, na hora do aperto, na hora da raiva, na hora do medo, na hora do desespero, o que acontece? O que acontece? Esquece. Esqueceu alguma palavra que foi recebida, esquece de examinar a Escritura, esquece de ver o propósito, esquece da promessa que foi dada para você. Nós temos uma promessa. Ei, você tem uma promessa. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Aleluia. Glória a Deus. Não morre, não. Quem tem promessa de Deus, nós temos essa promessa. Glória a Deus. Nós Aleluia. temos, assim como Paulo tinha. O apóstolo Paulo já tinha essa promessa. Ele sabia que aquela víbora, aquela cobra não ia fazer nada, nem cosquinha na mão dele. Amém? Não ia. Ele já sabia, porque ele já tinha a promessa, assim como cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Cada um de nós temos essa
promessa e essa palavra nós temos que crer. Amém? Nós temos que crer. Nós crendo, essa palavra vai se tornar unção na nossa vida. Você sabia que todas as vezes que você crê na palavra do Senhor, essa o que está escrito aqui, a promessa que está escrita aqui, ela se torna unção na sua vida. É tipo um passe de mágica. Com essa palavra, ele vai realizar o que está escrito aqui. Quando nós cremos. Amém? Amém. Quando nós cremos. Quando nós confiamos. O milagre acontece quando você crê na palavra. Amém? Quando você crê na palavra, vem milagre para a sua vida. O milagre que você precisa, acontece. O milagre que você busca, acontece. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra fala que o apóstolo Paulo foi um grande, naquele lugar, uma grande bênção. Amém? Naquele lugar. Porque orou para pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram abençoadas através da vida deles. E a palavra fala que quando eles saíram de lá, aquela ilha todo proveram eles de todas as coisas que eles não tiveram necessidade com nada. Quem é a providência? Deus. Amém? Quem foi a providência? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite, Pastor Mário, Pastor Luciano, vamos orar em posição das mãos, assim como Paulo orou. E se tiver algum sintoma de doença, em nome do Senhor Jesus, vai desaparecer. Então, todos aqueles que querem uma oração, pode vir aqui na frente, e em nome de nosso Senhor Jesus, toda